bem elaborado, um autor austríaco chamado Johannes Messner, que trata de maneira mais pormenorizada desse assunto. Voltando ao Burke, ele falava que a sociedade é, de fato, um contrato. É uma associação em toda a ciência, uma associação em toda a arte, uma associação em todas as virtudes e em toda a perfeição, uma associação não só entre os vivos, mas entre os vivos e os mortos e os que estão para nascer. Existe uma continuidade temporal, que também pode ser expressa como uma continuidade espiritual, que é crucial para o conservador explicar o que é a sociedade. A sociedade não é algo que surge meramente da vontade dos indivíduos que, por um acaso, estão aqui vivos. Se assim fosse, seria impossível você construir qualquer coisa. Seria impossível você construir conhecimento, por exemplo. Seria impossível você ter legados de cultura, legados de educação, de artes, se as coisas fossem definidas apenas por aqueles que são vivos. É algo muito maior, muito mais complexo do que isso. A sociedade, sendo esse conjunto multivariado de grupos que se interrelacionam, não compõe apenas aqueles que estão aqui, compõe aqueles que já vieram antes de nós, que estabeleceram, através de lutas ou através de sacrifícios, os fundamentos da nossa sociedade política. E é a eles que nós debitamos esse legado. E através disso que nós construímos algo chamado tradição. Depois eu vou guardar mais adiante. Até aqui está claro? Está conseguindo fazer entender? Tá? Aqui. Uma sociedade na qual homens e mulheres sejam regidos pela crença numa ordem moral permanente, por um forte senso de certo e errado, por convicções pessoais sobre justiça e honra, será uma boa sociedade, qualquer que seja a organização política que ela possa utilizar. Enquanto que uma sociedade na qual homens e mulheres estejam moralmente aderidos, ignorantes das normas e intencionando principalmente a satisfação dos apetites, será uma sociedade má. Não importa quantas pessoas votem e não importa quão liberal sua constituição formal possa ser. Professor Kant, pensador americano do século passado. O que constrói esses laços de comunidade? O que faz com que uma comunidade e uma sociedade sejam uma boa sociedade? Uma coisa chamada virtude. Parece meio louco a gente falar em virtude, estando no século XXI, porque a gente pensa nisso quase como um conceito alienígena. Nossa, virtude? O que é isso? Para que isso serve? Isso é só um conceito um conceito no livro, ou uma ideia solta no ar. Não é. O conservador acredita sim que existe uma ordem moral perene que é o princípio organizativo da sociedade. Essa ordem moral perene não implica dizer que a forma de organização da sociedade será perene, será estanque. Não, porque ela é baseada em princípios, ela não é um rol exaustivo de como as coisas devem acontecer. Existem princípios organizativos da sociedade. A forma acidental da sociedade pode mudar, sem problema algum. É muito estranho falar em ordem moral perene, em lei natural, especialmente quando a gente é levado a crer que o ser humano em conjunto dos seus acidentes históricos, sociais, específicos e que, portanto, essa coisa de natureza humana é furada, ou é uma conversa obscurantista. Mas vejam só, alguém aqui já ouviu falar de Dostoiévski, né? Certamente. Alguém aqui já leu Dostoiévski? Muito bem.
Já leram Crime e Castigo? Provavelmente. Vocês entenderam o Crime e Castigo? Entenderam sobre o que se tratava o livro Crime e Castigo? Alguém aqui já leu Shakespeare? Alguém aqui já leu, não sei, Aristóteles, não, Platão? Muito bem. Se vocês já leram esses textos e se vocês conseguiram compreender a mensagem desses textos, apesar de não conhecer absolutamente nada da organização social e política da Grécia Antiga, ou da Inglaterra Elizabetana, ou da Rússia czarista, então existem coisas contidas nessas obras que são comunicáveis a todo ser humano simplesmente porque elas tratam de algo intrínseco aos homens. Se não houvesse essa coisa chamada natureza humana, duas pessoas não conseguiriam conversar, porque elas vieram de backgrounds completamente distintos. Se elas são apenas fruto dos acidentes de nascimento delas, um estrangeiro não poderia se comunicar com um brasileiro. Não haveria sequer a possibilidade de eu aqui conversar com qualquer um de vocês, ou fazer uma exposição minimamente aproveitável sobre pensadores que morreram há séculos atrás. Existe algo em todos os seres humanos que partilham. Existe algo que os une. Existe uma humanidade, existe uma natureza humana. E existe uma lei natural aplicada ao homem. Que é uma lei que, ao contrário das leis físicas, das leis biológicas, o homem pode desobedecer. Se vocês querem um exemplo um estudo disso, eu recomendo um livro chamado A Cidade Antiga, do francês Pascal de Coulanges, em que ele vai explicar a origem do direito, pegando simultaneamente exemplos da Grécia, de Roma e da Índia. E vocês vão ver que as coisas que diferenciam são muito menores do que as coisas que se assemelham entre essas culturas. Existe um traço comum a todas elas. Então, da maneira como isso é desenvolvido. Se existe uma lei natural que rege a natureza humana, uma lei natural que o ser humano pode desobedecer, existe uma coisa chamada virtude, que é o esforço ativo do homem para se adequar a essa lei natural. E veja, uma lei natural que está expressa em termos racionalizáveis, não é nada obscuro. Não se trata aqui de uma verdade revelada, se trata de algo que é revelado na experiência dos povos. Se trata de algo que é revelado no caminhar das nações sobre a terra. Isso é visível. Se a lei natural objetiva no fim, a felicidade última do homem, que é a concepção do fim último do homem. Isso é possível de ser vencido. É possível você chegar a esse raciocínio. Mas tem outro fator que também é muito importante para a organização da sociedade, algo chamado cultura. Mais uma vez eu vou usar o José Pedro Galvão de Souza. A cultura existe em função do homem completo, na tessitura da sua vida em sociedade, a partir da família e incluindo os grupos que em seu conjunto constituem a sociedade política. Informa todas as faculdades, as ações e os modos de expressão do ser humano: inteligência e vontade, pensamento e consciência, produção artística e fabricação de coisas úteis, comunicação oral e escrita. A cultura importa. A cultura importa muito. É na cultura que nós vemos os fundamentos políticos da nossa sociedade. É na cultura que nós vemos os fundamentos filosóficos que devem ser na nossa organização política. Então a cultura importa sim. Ela precisa ser estudada.
ela precisa ser conhecida. Se a cultura importa, e a cultura não é a mesma em todos os lugares, nós podemos dizer que o conservadorismo também não vai assumir os mesmos contornos em todos os lugares. Como eu já falei aqui anteriormente, você pode ter um conservador brasileiro que seja monarquista, que não será menos conservador do que um norte-americano, que é um conservador republicano. O conservadorismo não tem um projeto de mundo. Isso não existe no conservadorismo. Nós queremos que o mundo seja assim. Não. As condições podem variar, as culturas variam. Nós não temos a pretensão de ter um rol ideológico de exportação que vai ser aplicado em outros lugares. O que importa é aquilo que eu posso fazer pela minha comunidade. Eu faço. O que eu vou fazer também não está elencado exaustivamente. Existem princípios que norteiam esse comportamento. O que eu preciso fazer vai depender das condições concretas da situação. Não tenho como estabelecer soluções prováveis para problemas que sequer existirem. Eu preciso lidar com aquilo que eu tenho em mãos. A partir disso, a partir dessa realidade, que eu lido com as coisas. O que vai me falar a partir de onde isso surge é a cultura. A cultura é construída com base em valores diferentes que, ao longo do tempo, adotam manifestações diferentes sem perder sua essência, basicamente. E nisso está algo que é de cabal importância. Acho que uma das maiores preocupações para aquele que, pelo menos, estuda o pensamento conservador e é conservador, analisar e valorizar, que é algo chamado tradição. O presente, ainda depois das mais profundas revoluções morais e sociais, liga-se ao passado por vínculos tais que não se poderiam romper sem torná-lo um enigma. A marcha da sociedade ao longo do tempo, a transmissão da cultura através dos séculos, todas as interferências, todas as mutações, tudo o que aconteceu ao longo desse tempo pode ser resumido numa palavra chamada tradição. Uma frase atribuída ao compositor Gustav Mahler muito bacana para poder ilustrar o que é a tradição. Tradição não é o culto às cinzas, mas a preservação do fogo. A tradição não é algo morto, distante, inerte. Ele é algo vivo, dinâmico, pulsante. A tradição não é como um objeto de relicário que você coloca na sua sala de estar e parece deslocado de todo o resto. A tradição não é algo anacrônico. Ela é algo que pode ser caracterizado, como dizia Antônio Sardinha, filósofo português, como a permanência do desenvolvimento. É ela que nos permite construir uma sociedade melhor. É a tradição. Não é o ignorar a tradição ou destruir a tradição que vai nos permitir fazer com que as coisas sejam melhores. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que pode ser muito perigosa. Uma das modas acadêmicas, especialmente nas humanas, é se falar em desconstrução. Nós precisamos desconstruir, nós precisamos problematizar e tal. Tudo bem, concordo.
Precisa você desconstruir algumas coisas e problematizar algumas coisas para você entendê-las. Mas a desconstrução se transforma em um fetiche. Imagine você pegar uma casa. Suponhamos que a casa seja um problema. Mas nós precisamos desconstruir. Tá bom. Eu vou lá e retiro o telhado. Separo as paredes, tiro os móveis, tiro a fiação, tiro o encanamento. Ah não, mas eu preciso desconstruir. Eu separo as telhas uma por uma, separo os tijolos um por um, separo os fios, arranco os fundamentos da casa, coloco as esquadrias enfileiradas. Não, mas eu preciso desconstruir. Bom, tudo bem, você pode desconstruir tudo até virar uma porção de átomos desorganizados. O que você vai fazer com isso? Você desconstruiu. Está ali, todos os elementos espalhados na sua frente. E agora? O que fazer? Normalmente, quando eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas, elas travam. Elas repetem que é importante desconstruir. Eu não, tá bom, mas para quê? Se você desconstruir alguma coisa, você precisa construir algo no lugar. A desconstrução não pode ser um valor, porque ela é um anti-valor. Ela derruba, ela elimina, ela desagrega. Então, nesse sentido, é importante você desconstruir algumas coisas para compreendê-las. Se você pega uma mistura de substâncias e você faz uma decantação em laboratório, você está desconstruindo aquela mistura. Você está fazendo isso para poder saber quais são os elementos constitutivos daquela mistura e como eles se interagem entre si. Isso é um propósito. Agora, a desconstrução pela desconstrução é um fetiche. Apenas um fetiche moderno.